É, meu amigo, o Flamengo foi torado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Fortaleza, hein? Torado duas vezes pelo Ceará nesses primeiros 3 meses do ano. E eu já vi torcedores do Fortaleza aqui no canal e outros vídeos já dizendo: ah, não, mas o Fortaleza está priorizando a Libertadores. Ah, não, o Fortaleza jogou com o time reserva, o Fortaleza jogou com o time misto. Parem com essas desculpas. O Fortaleza perdeu de 2-1 pelo Campeonato Estadual do Ceará. Até aí, o Ceará fez muita cena naquele jogo mesmo. Eu vi o jogo, porque logo depois o Ceará fez uma cena tremenda contra o Sport, quando venceu também por 3-2. Mas hoje o jogo não teve cena, né? Foi 11 contra 11. O Ceará foi e venceu o Fortaleza. Mas faz parte do negócio, né? O Fortaleza, como dizem os torcedores, tá com pensamento na Libertadores. Enfim, vamos ver até onde vai essa desculpa que já teve no ano passado muitas vezes, né? Em muitas ocasiões, essa desculpa que o Fortaleza estava com a cabeça na Libertadores. Mas enfim, Fortaleza 0, Ceará 2 e Flamengo 0, Vasco 1. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de falar do jogo do Vasco, não é que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, tirou uma ondinha com o presidente do Sport? Dá uma olhada. O de um Fortaleza que o presidente Yuri cita é o time que garantiu o Sport na terceira fase da Copa do Brasil. Porque o Fortaleza ano passado foi campeão do Nordeste e foi para a Libertadores. E aí a gente tinha 2 vagas para a terceira fase. Aí o vice do Nordeste, que foi o Sport, entrou na terceira fase, que a gente ganhou também para a Libertadores. Então a gente deu aí de bandeja para o Sport a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o de um Fortaleza é o clube que emprestou jogadores para o Sport para jogar a Série B desse ano. Né? Olha aí. Vixe! Então. Não fala mais nada. Como é o nome do presidente do Sport? Não, é meu amigo, viu? Seu amigo? Meu amigo. Imagina esse não, de infância. É meu amigo, me dou bem com ele. Yuri Romão. O nome dele? Yuri Romão, é meu amigo. Tá vendo aí, né, meu filho? Mas, como ele fez essa citação que repercutiu muito mal pra nossa torcida, né? Uhum. Que é o que o torcedor diz. Tá vendo aí, presidente? Tu vai emprestar jogador pro Sport? O Marcelo Paz tá correto, né? Realmente, com o título aí do Fortaleza da Copa do Nordeste, com a classificação do Campeonato Brasileiro, indo pra Libertadores e tudo mais, pra pré-Libertadores, né? Ajudou o Sport a chegar na terceira fase da Copa do Brasil. É verdade. O Fortaleza realmente foi campeão da Copa do Nordeste de 2022, mas eu acho que o nosso querido presidente esqueceu de falar sobre este lance aqui, ó. Checando, calma. Eu tô no ao vivo, Não, vai ele reiniciar. joga. Calma que eu vou checar. Deixa eu ver pro seu impedimento. Segura, jogador já vem escorregando, ele Vai só voltar? vai saltar. Segura, Tá? Maria, estamos checando pro ser penal. Os Vai, dois cumprimentando e aceitando, Não tá impedido, vai, segue, deixa eu ver. Tranquilo? Ok. Descer. Segura, Sim, Maria. perfeito. O azul deu um carrinho no vácuo e o vermelho se joga contra ele. Pode seguir. Jogador de azul dá carrinho no vácuo. Eu nunca vi nada sobre isso. Um jogador dá carrinho no vácuo e o outro jogador finge que cai, né? Esse foi um dos lances, foram 2, tá? Bem polêmicos, naquela vitória por 1-0. Por acaso o Fortaleza ganhou do Sport lá no Castelão, na final da Copa do Nordeste, por 1-0. Gol de pênalti, tá? Mas a arbitragem deixou de marcar 2 pênaltis para o Sport. Esse aí foi descarado. O do Sander, ok, discutível, foi na linha, não foi dentro, fora da área, beleza. Agora esse aí do Búfalo, descarado demais, né? Mas enfim, o presidente Marcelo Paz tem razão. O Fortaleza emprestou Edinho, que está fazendo uma boa temporada pelo Sport, e emprestou também o Matheus Vargas, que nesse momento está machucado, né? Tá se recuperando e tal na equipe do Sport. Logo ele volta aí a ajudar o Sport também com o seu futebol, né? Faltou emprestar o Gustavo Coutinho, né, presidente? Cadê o Gustavo? Enfim, Vasco tora o Flamengo no Maracanã, bem lotadinho. Vasco vence clássico, tira invencibilidade do Flamengo e se aproxima da semi. Golaço de Pumita decide jogo com quase 70 mil presentes no Maracanã. Rubro-negro pega o Fluminense, precisando de empate para ficar com a Taça Guanabara. E vascaínos precisam vencer o Bangu. Com o resultado, o Vasco, que entrou em campo na 5ª posição após as vitórias de Volta Redonda e Botafogo na rodada, recuperou a 3ª colocação e está bem próximo da semifinal do Carioca. Para se classificar, basta uma vitória simples sobre o Bangu, quinta-feira, às 19h30, horário de Brasília, em São Januário. Já o Flamengo perdeu a invencibilidade
mas segue na primeira colocação com 23 pontos. Para garantir a liderança e a Taça Guanabara, basta empatar com o Fluminense quarta-feira às 21h10, no Maracanã. Quase 70 mil torcedores encararam a chuva do fim de tarde de domingo no Rio de Janeiro e estiveram no Maracanã. O clássico teve 64.727 pagantes, 69.020 presentes, com renda de pouco mais de 5 milhões de reais. Vamos agora dar uma olhada nos 10 jogos que o Vasco disputou até o momento pelo Campeonato Carioca, tá? O Vasco empatou com o Madureira na primeira rodada em 0-0. Depois, na segunda rodada, o Vasco empatou com o Audax em 1-1. Esses dois jogos, lembre-se que o Vasco estava viajando nos Estados Unidos, né, participando de um torneio amistoso, onde jogou com o River Plate, com o Inter Miami. Então o Vasco entrou com um time misto ou um time reservão mesmo nesses dois jogos, né? Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 1-1. Na terceira rodada, o Vasco ganhou do Botafogo por 2-0. Depois, na quarta rodada, o Vasco ganhou também da Portuguesa por 2-0. Na quinta rodada, o Vasco perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Na sexta rodada, o Vasco ganhou da equipe do Resende por 5-0. Na sétima rodada, o Vasco ganhou do Nova Iguaçu por 2-0. Na oitava rodada, o Vasco perdeu para o Fluminense por 2-0. Na nona rodada, o Vasco venceu a equipe do Boa Vista por 4-1. E na décima rodada, deixa só abrir, exatamente, décima rodada que foi hoje, o Vasco ganhou do Flamengo por 1-0. Classificação geral do Campeonato Carioca. Primeiro, Flamengo, 23 pontos em 10 jogos. Fluminense vem em segundo, 22 pontos, 10 jogos. Vasco em terceiro, 20 pontos. Volta Redonda, que é uma grande surpresa desse campeonato, vem em quarto com 19 pontos. Botafogo em quinto com 19 pontos. Audax em sexto com 13 pontos. Bangu em sétimo com 12 pontos. Portuguesa em oitavo com 10 pontos. Nova Iguaçu em nono com 10 pontos. Madureira em décimo com 9 pontos. Boa Vista em 11º com 5 pontos. E a equipe do Resende em 12º com 4 pontos. Meu amigo, no Campeonato Carioca cai apenas um clube, pô. Eita moleza. Isso realmente é para que, por acaso, algum clube grande vá ruim, realmente não seja rebaixado no Campeonato Estadual. Como é que só cai um time, pô? Pelo amor de Deus, né? Enfim, o Vasco está aí no G4 do Campeonato Carioca e vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Mas dizem que o gol do Pumita foi um golaço, hein? Do Pumita Rodrigues. Enfim, você de certeza já deve ter visto. Vamos agora falar de Ceará e Fortaleza. Ceará repete façanha e vence Fortaleza no segundo clássico rei do ano. Guilherme Castilho e Eric fizeram os gols do clube. E foi uma festa alvinegra. O Ceará triunfou diante do Fortaleza por 2-0 neste domingo, dia 5, no Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Guilherme Castilho e Eric fizeram os gols do Vozão. O Ceará lidera o Grupo B com 13 pontos. O Fortaleza lidera o Grupo A com 15 pontos. É o segundo clássico rei que Ceará vence no ano. O outro foi pelo estadual por 2-1. Agora vamos dar uma olhada na classificação geral do Grupo A e do Grupo B. Fortaleza lidera o Grupo A com 15 pontos e 7 jogos. A equipe do Sport Clube do Recife vem em segundo com 12 pontos e apenas 5 jogos. Ferroviário vem em terceiro com 10 pontos e 6 jogos. E CRB fecha o G4 com 10 pontos e 6 jogos. Sampaio Corrêa vem em quinto com 7 pontos e 6 jogos. Atlético da Bahia vem em sexto com 3 pontos e 6 jogos. Vitória em sétimo com 3 pontos e 6 jogos. E Fluminense do Piauí em oitavo, 2 pontos e 6 jogos. No Grupo B, o Ceará lidera isolado com 13 pontos em 6 jogos. O ABC vem em segundo com 11 pontos e 6 jogos. Sergipe vem em terceiro com 10 pontos e 6 jogos. O Náutico vem em quarto com 10 pontos e 7 jogos. Santa Cruz vem em quinto com 8 pontos e 5 jogos. CSA em sexto com 7 pontos em 6 jogos. Bahia em sétimo com 5 pontos e 6 jogos. E Campinense em quarto com 4 pontos e 6 jogos. Lembrando que o Ceará, com esta vitória sobre o Fortaleza, acaba ajudando a equipe do Sport Clube do Recife, que tem 2 jogos a menos do que o Fortaleza, que é o líder, e tem apenas 3 pontos a menos, né? Basta, por exemplo, o Sport vencer o Sergipe na próxima rodada da Copa do Nordeste, que vai igualar em pontos com o Fortaleza e muito possivelmente vai assumir a liderança, né?
Enfim, o Fortaleza ainda vai ficar com um jogo a mais. Mas o Sport tem um saldo de gol, ó, muito melhor que o Fortaleza, capaz do Sport já assumir a liderança já, mesmo com um jogo a menos, tá? Vamos aguardar. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, comenta aqui bem muito e diga pra mim, você torcedor vascaíno, aí, emocionado porque ganhou do Flamengo. O Flamengo, hein, vem numa... Vou te dizer, o Flamengo tá muito lascado. O que é que esse Vitor Pereira ainda tá fazendo no Flamengo, meus amigos? E o Vasco tá aí, ó, aos poucos, montando aí o seu time, né, gastando dinheirinho para montar, mas tá montando o time tá aí, tendo sucesso até o momento. Até o momento o Vasco jogou apenas Copa do Brasil e Campeonato Carioca, né? Já a equipe do Bahia, que também tem SAF, tá aí passando os seus aperreios na Copa do Nordeste, já tá, assim, 99% eliminado, tá? A equipe do Bahia. E Fortaleza, Ceará e Sport, e os outros 3 grandes, digamos assim, do Nordeste, né? De certeza vão passar para a próxima fase e o Bahia deve ficar para trás. Enfim, parece que o trabalho do Renato Paiva não é assim tão bom como muita gente esperava, né? Deixa like, se inscreve no canal e comenta bem muito aqui. Compartilha nosso vídeo para ver se a gente chega aí, quem sabe, a 100 mil inscritos neste ano de 2023. Tchau, galera!